Você já parou para pensar que todo caminho de sucesso começa com um primeiro passo? A resposta para essa e para outras perguntas está aqui no Empodera Talk, o talk show responsável por contar, compartilhar histórias de transformação e muita inspiração. Eu sou a Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do Jorge, filha do Jorge, da Rosalita, irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional e posicionamento. Estou muito feliz que estamos aqui hoje para realizar o 4º episódio do Empodera Talk, onde abordaremos o seguinte tema: primeiros passos na advocacia, da construção da carreira ao protagonismo na formação de novos advogados. E para falar desse tema, eu só poderia recebê-los. O nosso primeiro convidado é ele, advogado referência no direito do trabalho, pós-graduação em Direito Médico, professor, palestrante, mentor de advogados e fundador do Encontro Quinzenal de Advogados, onde compartilha conhecimento de forma prática e estratégica, reconhecido pela atuação firme e olhar atento à formação de novos profissionais. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Fernandes. Muito obrigado. Agradeço as palavras. Para mim, lembrar assim, de projetos, né, como esse que você citou, o Encontro Quinzenal, é muito importante porque realmente é um projeto inclusivo que é gratuito, tendencia apenas a aproximar não só a jovem advocacia, como a advocacia que já está aí mais experiente. Enfim, é um projeto aberto para todos nós advogados. Tem aqui minha parceira, a doutora Rafaela, que eu tenho um carinho imenso. Fica aqui o convite, né, doutora? Você fazer parte também do nosso encontro, que, assim, na verdade, é um encontro mais voltado para a área trabalhista, né? A doutora Rafaela, ela tem o seu caminho mais direcionado para a área de consumo. Então, assim, eu até trouxe aqui uma brincadeira nesse sentido de fazer com que ela aceite o nosso convite, porque, claro, como é um espaço aberto, é um espaço em que tendencia, né, a aproximar a advocacia, seja ela consumerista, trabalhista, enfim, civilista, para que façam parte desse projeto, porque realmente é um projeto que aí vem mais ou menos uns 6 meses a 8 e cada semana chegam mais participantes, mais colegas, e é muito importante. Eu fico feliz com a lembrança aí do nosso projeto. Com certeza. A gente está aqui para falar desse, de outros projetos, tanto seus quanto dela. Nossa segunda convidada, que é advogada especialista em direito do consumidor, mentora de advogados, conhecida por ajudar e instruir colegas a transformarem problemas em oportunidades reais de indenização e de negócios. É destaque pelo atendimento em todo o Brasil e por conduzir profissionais nos primeiros passos da advocacia consumerista com segurança e clareza. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela Magalhães. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse podcast que agrega em muito, né, no empreendedorismo, né? Então, com certeza, vai ser um programa que não vai somente agregar a nós, né, enquanto pessoa, enquanto profissionais, mas também aos que estiverem, né, assistindo, enfim. E nada como estar ao lado aqui de um parceiro que acabou se tornando amigo de vida, né, doutor Rodrigo. Verdade. E estamos aí com vários projetos, né, ativos, e muitos ainda virão. Então, com certeza, vai ser um programa maravilhoso. Com certeza. Eu já quero saber muito desses outros projetos compartilhados, individuais. Tenho certeza que vai ser um programa incrível para quem está assistindo e para a gente que está vivendo. Já estou amando, a gente mal começou. E o nome do episódio são Os Primeiros Passos. Vocês são donos desse título na advocacia, instruem profissionais que querem realmente construir uma carreira sólida, num mercado que hoje está diferente, está competitivo, que é necessário se adaptar. Mas antes de entender esse caminho, onde vocês direcionam, eu quero entender os primeiros passos de vocês. Como é que você começou, doutora Rafaela, para hoje você ser quem você é, como pessoa, como profissional, como mulher? Conta pra gente. Minha história, na verdade, começa bem lá atrás, antes mesmo de iniciar a faculdade, né? Filha da dona Irã, do seu Carlos, uma vendedora autônoma, um pedreiro, moradora de Duque de Caxias, né, da Baixada, raiz, enfim. E vim de uma família simples, com muita dificuldade, sempre se esforçando para que as filhas pudessem ter estudos de qualidade, né? Então, eu até me emociono, já me emocionei, ó, pareço durona, mas não sou tão durona assim, em falar em especial da minha mãe,
uma grande mulher que, mesmo diante de algumas dificuldades pessoais no casamento, ela nunca deixou de batalhar em todos os sentidos, seja financeiramente trabalhando, seja educando, dando exemplo de honestidade, de perseverança, de uma mulher guerreira para poder criar a minha irmã e a mim. Então, quando fala, a sua mãe é aquela que vende cloro, falei, é minha mãe. Desinfetante também. A sua mãe é aquela que tinha uma carrocinha de x-tudo, cachorro-quente, que vende Avon. É ela mesma. Inclusive, eu trabalhei muitos anos com ela e era o melhor x-tudo de Duque de Caxias. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história, de onde eu vim, porque ela me ensinou a ser uma mulher honesta e forte, batalhadora. Então, começa lá, né? Até que, passado alguns anos, pensei em diversos cursos, fazer diversos cursos e casei nesse ínter e após já casada decidi por fazer direito, né? Muitas pessoas, você tem tudo a ver para ser advogada, é isso, é aquilo. Meu esposo, eu pensei em ser nutricionista, pensei em fazer medicina veterinária, né? Tem vários pets, mas acabei e falei, vou começar a fazer direito, que vocês estão enchendo o meu saco. Não vou gostar, vou parar. Comecei, terminei, nem percebi. Foi tão rápido, os 5 anos voaram. Né? E, resumidamente, a gente acaba se descobrindo, às vezes, em coisas que as pessoas de fora veem melhor do que nós mesmos que estamos ali dentro da situação. Né? E, realmente, é uma profissão que eu abracei, que eu amo de paixão. Eu acho que, acima de qualquer pagamento, né, de qualquer recompensa monetária, é você fazer a diferença na vida das pessoas. E eu consigo, hoje, fazer isso. Fazer diferença na vida de um cliente que vem ali com um problema, às vezes um problema que, para ele, não é tão grande assim, mas a gente, com olhar de profissional, ver além. Às vezes, uma situação vai desencadear outras. Então, você consegue uma indenização no sentido financeiro, que vai fazer diferença nessa família. Total. Você consegue, às vezes, uma tutela de urgência, que vai fazer com que... Ontem mesmo eu recebi a ligação de um cliente, doutora, o pessoal do Corpo de Bombeiros me ligou, estou levando minha documentação. Foi através de uma tutela de urgência que eu consegui colocá-lo novamente na lista de classificação para, então, tomar posse ali do concurso. Olha só, não tem valor que compense essa felicidade. Eu chorei de emoção, porque realmente são famílias que tocam, que a gente vê que fez a diferença. É o concurso da vida dele, era uma das últimas oportunidades. Então, assim, a advocacia está proporcionando isso. Não só na minha vida pessoal, né, que a gente tem nossos objetivos, nossos sonhos, realizações, mas também, em especial, fazer diferença na vida dos outros. Então, eu sou uma apaixonada, né, em relação de consumo, em defender os consumidores, e é isso. Eu vou deixar a Tamires perguntar, se deixar eu vou falando aqui. Tem mais coisa por aí. Eu estou encantada com você falando, eu realmente já quero saber mais, outros cases, outras vidas impactadas pela sua intervenção como profissional, seja como advogada, seja agora como mentora. E a gente vai saber de tudo isso, quero que você conte tudo, tá? Porque agora eu quero saber do Dr. Rodrigo, como foi esse início, como foram os seus primeiros passos? Primeiramente, fica aqui minha admiração, né, pela colega, porque realmente, assim, é uma história de vida bem aguerrida e que hoje você pode atribuir isso ao sucesso que ela tem, né? Porque, assim, às vezes você se olha para as pessoas e fala assim, pô, advogado, bem-sucedido, mas não sabe que atrás ali, até trilhar para chegar no sucesso, tem toda uma história de luta, de muita vontade, de muita determinação. Nós que somos profissionais do direito, é importante falar isso aqui, que as pessoas pensam que é tudo muito fácil. Não é fácil. Pô, eu tenho basicamente 10 anos de trabalho. Eu estudo todo dia. A doutora Rafaela estuda todo dia. Todo dia a gente está ali postando alguma coisa, é uma decisão que saiu. Mas quando a gente pega esse flerte para poder trazer isso para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para o nosso aluno, para os nossos colegas, não é só colocar aquela informação. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que saber por que daquela decisão. Isso é muito importante para que as pessoas saibam que o caminho não é aqui. Ele inicia, vem subindo, aí você vai caminhando, chega lá em cima, eu tenho que retroagir. Para quê? Para responder o que você me perguntou de início. E com base nisso, eu posso dizer que minha história não é diferente da minha colega aqui, da doutora Rafaela. Mas isso por quê? Pô, eu sou um cara que fui nascido e criado em São João de Meriti. Meu pai sempre foi motorista de ônibus. Minha mãe
à época, só cuidava da casa. Então, assim, nós tínhamos dificuldade. Meu pai, com muita dificuldade, trabalhava, ele pegava 4 da manhã, largava, chegava em casa 10 horas da noite, pagava colégio particular para mim e para o meu irmão, porque à época, isso eu falo em 92, 3, 4, nós não tínhamos aquele acesso aos colégios públicos. Então, você tinha que ir para o colégio particular. Então, assim, eu fui até um determinado tempo, depois parei de estudar, comecei a trabalhar e não terminei o 2º grau. Aí, pô, só trabalhando, um belo dia, eu falei assim, na verdade, foi um desencanto no trabalho, né? Tinha lá um patrão, com todo respeito aqui aos empresários, não estou falando mal do patrão. Ele chegou para mim e falou assim, Fernandes, aqui na empresa é assim, ó, vocês trabalham, eu pago. Quando eu não quiser mais, eu paro de pagar, vocês procuram a justiça. Lá eu resolvo da maneira que eu quiser. E eu não tinha terminado ainda o meu 2º grau. Aquilo ali para mim, eu falei assim, pô, esse cara não está errado, não. Acho que ele tem um pouco de razão. Porque se eu preciso do trabalho, eu estou aqui trabalhando. Só que realmente ele tem o poder de pagar ou não. Para mim, como interessado, eu vou procurar um advogado, vou procurar a justiça, enfim. Ali eu comecei a entender como funcionava o sistema. O que eu fiz? Saí daquele emprego, pedi demissão, procurei uma outra empresa, aí, na verdade, eu procurei uma empresa de ônibus, consegui terminar o meu 2º grau, através de um supletivo de 12 meses, tive que fazer o 1º e o 2º, porque eu tinha parado ali praticamente antigamente no antigo básico, né? Que hoje já não existe mais, já mudaram aí. Aí o que eu fiz? Finalizou, fiz 1º, 2º, terminei. Aí continuava nessa empresa de motorista, aí um belo dia um professor desse cursinho de 2º grau, né, na verdade, supletivo, ele encontrou comigo dirigindo ônibus. Ele, rapaz, tem uma faculdade ali no município de Nova Iguaçu que ela dá 80% de desconto para quem se formou lá nesse colégio que você estudou. Olha. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, pô, vou lá. Passado aí mais ou menos umas 2 semanas, eu fui lá na faculdade. Realmente tinha um desconto. Comecei a estudar, comecei a fazer direito. Assim, claro, né, vou confessar que meu sonho era ser advogado criminalista. Pô, olhava para aqueles caras na televisão, e às vezes, pô, aquela discussão, advogado, um com o outro, com o juiz, eu achava aquilo muito louco. Falei, não, serei criminalista. Estudei criminal do 2º período ao 9º. Mas no curso do caminho, como nós falamos aqui da escadinha, eu encontrei o direito do trabalho. Aí foi amor à primeira vista, né? Aí eu lembrei daquele fato anterior, aí eu falei assim, pô, eu acho que uma coisa é o que eu quero, coisa outra é o que Deus quer para mim. Aí eu pensei bem e falei assim, pô, gosto do direito criminal, tenho talento para tanto? Aí eu não sei, não sou eu que tenho que dizer se eu tenho talento, né? São os clientes, são os colegas, as pessoas. Beleza, aí peguei umas 2, 3 ações, aí o direito do trabalho começou a movimentar, tal como minha colega, comecei a me identificar com a área, defender as pessoas, começamos a ter ganhos de causa. Aí eu reitero aqui, né, que às vezes o honorário que você ganha, claro que é importante, porque nós precisamos pagar as contas, enfim. Mas às vezes não são só os honorários, está além. Com certeza. E o além, quando eu falo além, você tem que gostar do que faz. Eu entrei na faculdade no 1º período, no 1º dia. O professor, geralmente, ele pergunta, não sei se com a doutora Rafaela aconteceu isso. Você quer ser o quê, fulano? Eu quero ser procurador, quero ser juiz, quero ser funcionário do TJ, eu quero ser policial civil. Aí, quando chegou na minha vez, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser advogado. O professor, pô, são poucos aqui. Eu falei, professor, eu nasci para ser advogado. Eu entrei aqui com esse propósito. Então, eu serei advogado. Graças a Deus, sou advogado há quase, digamos aqui, há quase 8 anos, completando aqui 8 anos de carreira propriamente. Quando eu atribuo 10, porque vem um período já, né, que antecede, minha colega sabe disso, tem um período de estágio, todo mundo tem que passar por isso, não tem como. Então, assim, são 10 anos servindo a Justiça do Trabalho com muito orgulho e determinado para isso. Olha, eu confesso a vocês que quando esse episódio se formou, com 2 advogados, eu imaginei que a conversa teria um teor
O advogado, ele fala de uma forma diferente, que seria uma coisa extremamente técnica. Eu jamais imaginei que o nosso episódio começaria assim. Eu fiquei emocionada com vocês dois. E isso me trouxe diversas memórias. A primeira memória foi da minha infância. Quando eu fui perguntada o que eu queria ser quando crescer, eu falei que eu queria ser advogada. E a minha irmã também queria ser advogada. E ela se tornou advogada. E quando ela fez a faculdade, na verdade, ela passou por muitas dificuldades ali. E ali ela já exercia advocacia sem ser formada. Minha irmã era uma mulher obesa. Ela passou por diversas questões quanto aos assentos, quanto ao acesso, a diversas coisas. E ali ela já exercia esse linguajar, fazendo valer o direito, usando a Constituição e tudo mais. E ao ver aquilo ali, eu falei, gente, eu não quero isso para mim, não. Eu quero ser juíza. Eu quero fazer direito, mas eu quero ser juíza. E acabou que a vida, ela foi conduzindo as coisas de uma forma onde eu percebi que o meu caminho não era esse. Na verdade, quando eu falava que eu queria ser advogada e que eu queria ser juíza, porque eu queria garantir os direitos das pessoas. Eu queria garantir o acesso, oportunidades. E eu acabei fazendo isso com a minha profissão. Eu sou assistente social de formação. Mas, quando a gente pensa nos primeiros passos, eu pensei nos meus, pensei no da minha irmã, pensei em toda a trajetória que nós, enquanto família, vivemos para minha irmã conseguir se formar, para que eu conseguisse me formar. Também venho da Baixada, Duque de Caxias, também de uma família muito simples, tanto de parte de pai, tanto de parte de mãe. E a gente percebe como essa construção, como essas memórias, como família, como pessoas, elas são importantes para essa escolha decisiva. O que eu vou fazer? E as circunstâncias, elas acabam determinando esse nicho, que é onde você se encontrou, no direito do trabalho, doutora Rafaela, na área de direito do consumidor. E hoje, vocês instruem outras pessoas. E eu quero... Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa instrução. Porque agora eu quero trazer realmente do nicho de cada um. Você no trabalho, doutora Rafaela no consumidor. Você começou falando já de algo que aconteceu recentemente. De uma pessoa que teve seu direito garantido pela sua intervenção profissional. Então, conta para quem está assistindo o Empodera, para quem quer entender sobre a escolha que pode fazer, sobre a área que ela pode, de fato, né, se embrenhar e falar, eu sou advogada dessa área. Fala mais sobre o direito do consumidor, sobre a sua intervenção como profissional e a transformação que você gera. O direito do consumidor, né, para muitos, é algo simples, inclusive para os próprios colegas. Tem alguns colegas que acabam discriminando. Relação de consumo. São pequenos problemas, só cabe nos juizados especiais cíveis, as indenizações são pequenas e são casos cotidianos, corriqueiros, como, por exemplo, eu já paguei, estão me cobrando. Paguei a internet e não está funcionando. Comprei uma geladeira e ela não foi entregue. Enfim, isso também. Isso é uma relação de consumo. Somos consumidores 24 horas por dia. Você entra no ônibus, pagou sua passagem. Você recebe um contrato? Não. Mas o ato de você pagar sua passagem já gerou um contrato. É um contrato tácito. Você ali estabeleceu uma relação de consumo. Então, são inúmeras situações. Mas por que eu estou citando? Porque a relação de consumo ela vai muito além. Trazendo novamente outro caso que mexeu muito comigo, que vai fazer uns 2 meses que saiu a sentença, eu fiquei muito feliz, de um cliente lá de Pernambuco. Ele foi vítima do golpe da falsa central de atendimento. E por que esse caso é especial? Peguei diversos casos iguais. Tudo bem, são diversos golpes que estão em alta, diversas pessoas são vítimas. Só que no caso dele, ele tinha 2 filhas deficientes. Uma veio a falecer, inclusive quando eu fui dar a notícia para ele, que nós ganhamos. E, nesse caso, além de fazer empréstimo altíssimo no nome dele, retirarem dinheiro da conta dele, usar o cartão de crédito dele, tá? Ele ainda tinha essa bagagem, essa dificuldade com as filhas. Então, tudo isso, no momento em que eu peguei o caso dele, eu pensei imediatamente, nossa, eu quero fazer diferença na vida dele. Eu já estava decidida, até comentei com o Rodrigo também sobre isso. Se eu ganhar os honorários, a minha parte, eu vou dar de presente para as filhas dele. Oh, meu Deus. Eu já estava decidido isso. E quando veio o resultado, eu até me emociono porque... Me emociono muito, né? Mas é porque realmente é dessa forma que eu vejo o direito. De se conectar, de fazer a diferença, de trazer uma advocacia humanizada. De, por exemplo, nessa situação, eu cobro X, trabalho dessa forma. Mas se você vier e não é possível para você, vamos sentar, vamos conversar. Como é que você pode fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque não é só o dinheiro, é resolver a situação. Eu acredito nisso. A advocacia é uma profissão de transformação, de fato garantir dinheiros.
de fato garantir direitos. Então, quando eu dei a notícia para ele, falei, Henrique, nós conseguimos. Tá? No caso, vai ser declarado nulo o seu contrato, conseguimos restituição de valores, dano moral, enfim. E fez toda aquela diferença, sabe? Ele ficou muito emocionado, deu a notícia da filha, enfim. Você vê que você faz parte, quase aí 2 anos que aconteceu o processo, você acaba vivenciando as nuances da vida daquele cliente, né? Então, realmente, eu vejo no dia a dia como é que a gente faz a diferença, dentre outros casos, né, que eu poderia citar. Então, o que eu falo para os meus mentorados? Né, em específico, eu sou mentora de advogados consumeristas, em especial aqueles que estão iniciando, né, querem atuar, né, nessa área, escolhem nichos específicos, que, no caso, o meu foco é relações de consumo em face de instituições financeiras e de empresas que lesam consumidores, né? Por exemplo, empresas de concessionárias, de energia elétrica, abastecimento de água. Então, eu pergunto a primeira coisa, você sabe realmente o que envolve a relação de consumo? Você realmente quer fazer a diferença na vida dessas pessoas? Ou porque popularmente te falaram que, não, geralmente é a primeira área que assim que você se informa, você já começa a advogar. E é de fato. Por quê? Porque somos consumidores o tempo todo, as empresas pedem para ser processadas. Há erros, né, doutor Rodrigo, o tempo todo. Sim. Então, por isso que você acaba terminando a faculdade e começa a aparecer aqueles casos de vizinho, de parente, e você começa a advogar. Mas é uma área que você não tem que ver só como passagem. Vou passar por aqui, vou escolher outra área. Não. É um local de permanência. Eu só não passei, eu escolhi permanecer no direito do consumidor. Eu fiz uma pós-graduação, continuo fazendo cursos práticos, imersões, até porque quem não levanta para aprender, esse ditado, né? Não pode sentar para ensinar. Então, é o tempo todo, né? Nosso aprendizado é constante, né? Congresso, imersões. Então, né? Demais, né, Rodrigo? Diariamente. Então, eu pergunto, você realmente entende o que significa o direito do consumidor? Você entende que você vai trabalhar com pessoas, para pessoas também muito simples. Você vai pegar desde casos muito simples a casos complexos, mas que os casos mais simples demandam mais carisma, mais paciência, Sim. mais tato, porque aí você vai extraindo. E tem pessoas que, é mesmo, Rafaela, acho que o consumo não é para mim, não. Então, você também tem que conversar sobre isso, né? Sair Sim. falando só, minha mentoria, meu curso prático, meu kit de peças, toma aí. Não. Será que é para você? Será que é isso que realmente você quer? Então, o direito do consumidor ele vai muito além. Ele transforma de verdade as vidas. Uau! Agora eu entendi o que é direito do consumidor, para quem que é, o que faz. Parece uma pergunta simples e boba, mas a audiência do Empodera, ela é mista. Então, tem pessoas que vão se identificar e vão querer seguir carreira, vão querer fazer direito agora, escolher já um nicho. Tem pessoas que vão querer contratar vocês, falar, cara, olha o que ela está falando. É disso que eu preciso. Agora eu quero saber, doutor Rodrigo, fala pra gente do seu nicho. Assim, vou só comentar aqui um breve comentário que você falou, né? Tem pessoas que realmente vão querer se espelhar na doutora Rafaela e acho que de carona na doutora Rafaela a gente consegue chegar lá, né? Mas vamos lá. Assim, é importante também as pessoas entenderem que o direito, né, como toda disciplina, como todas as matérias que vinculam, né, seja consumo, seja trabalho, seja direito criminal, como todas as áreas, nós temos as nossas limitações. E uma delas é a nossa vontade de querer. Por que eu falo vontade de querer? Eu terminei a faculdade já um pouco, digamos assim, eu costumo brincar que eu terminei idoso. Terminei com 36. 36, acho que foi 36 ou 33, não lembro bem. 33 ou 6. Mas hoje tem pessoas que estão aí nos bancos das faculdades que estão saindo de lá com 18, 20 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? O fato de, às vezes, eu ter um pouco mais de idade não tira a minha capacidade de competir com aquele que tem 18, que tem 20, não. Porque a faculdade de Direito, ela é um acesso para isso aqui, para você poder debater um direito do consumidor, um direito do trabalho. Porque se eu pensar que, já tenho 30, não posso fazer a faculdade. O aluno mais novo da minha turma se formou com 67 anos. O aluno mais novo. É meu amigo até hoje. Que bacana. Doutor Malcemir. Então, assim, eu estou falando isso porque assim, as pessoas depois vão assistir e vão falar assim, eu já estou com a idade um pouco elevada. Pessoal, não pensa isso. Vem porque tem espaço para todo mundo. Verdade. Boa. E sempre há tempo. Sempre há tempo. Agora sim, né? Já trazendo um pouco dessa experiência da doutora Rafaela para o campo do direito do consumidor, vou compartilhar com você aqui um exemplo que eu sofri
mais ou menos um ano e pouquinho atrás, né? Teve um problema relacionado a uma concessionária de energia. A doutora Rafaela conhece bem, concessionária de energia. O que aconteceu à época? Acontece muito, por exemplo, assim, eu lá no escritório, trabalho com outros 2 colegas, enfim, eu sou o gestor, sou responsável pelo escritório, com a Rafaela, a doutora Rafaela é responsável pelo escritório dela. Então, algumas tarefas, seja de casa, do escritório, você passa para os outros colegas te dar um auxílio ali. Alguém não pegou a conta de luz, esqueceu de colocar para pagamento, com as despesas do mês. Isso é a conta lá do apartamento que eu moro. Veio a conta do mês seguinte, eu recebi aquela mensagem, que a conta estava em atraso. O que eu fiz? Eu olhei no e-mail, falei, é a conta, paguei. Por exemplo, tome em julho. Eu tinha que pagar a conta de junho, paguei de julho. Paguei a conta do mês de julho. Aí daqui a pouco o porteiro me liga, Rodrigo, o cara da concessionária, não vou citar aqui o nome, né? Está aqui para cortar a tua energia. Eu falei, não, calma aí, deixa eu falar com ele. Aí peguei o telefone e falei, rapaz, aconteceu um problema, paguei aqui errado, mas estou pagando aqui agora. Paguei e enviei o comprovante. Enviei o comprovante pelo WhatsApp, né, do porteiro. O porteiro mostrou para ele, estava o horário direitinho. Aí ele falou, o cara falou que vai cortar. Eu falei, que é isso? Foi lá e cortou. Aí eu zanguei, né? Falei assim, fazer o quê? Rapidinho entramos lá com a tutela de urgência, decisão saiu unânime. 30 minutos, distribuiu a ação, mandou ligar. Aí de noite eles foram lá e ligaram. Conclusão, eu, claro que como advogado, me senti lesado, como consumidor, que a doutora falou, todos nós somos consumidores. Diariamente, você vai ali e compra uma água, você é consumidor, ainda que não tenha um contrato escrito para comprar uma água. Sim. Então, o que acontece? Eu distribuí essa ação em causa própria, ainda ganhei um dinheirinho. Aí depois eu lembrei da doutora Rafaela, falei assim, a Rafaela postou depois uma mensagem, lá uma decisão, eu falei, olha lá, idêntico, só que eu não sabia, né, por não atuar tanto nessa área, então, assim, outros colegas fazem esse serviço no escritório, mas acabou, assim, pegando aqui o gancho do exemplo dela, para que vocês, consumidores que aí estão, se sentiu lesado, não aborrece, procura um advogado primeiro, pega a melhor orientação, porque nós, como intermediadores, por que eu falo isso? Nós desenvolvemos uma atividade de meio. Tem o cliente final, estou aqui no meio para orientar, mas o problema é que às vezes o consumidor, como eu já fui, como eu sou consumidor, como eu não tinha essa capacidade de entender, o que eu fazia? Primeiro eu tentava resolver, depois que eu procurava. Aí é onde o consumidor às vezes não entende por que ele não teve o deferimento do pleito, por quê? Ele agiu, é a mesma coisa de você tomar um remédio, não deu certo, você procura o médico. Exatamente isso aqui. Então, assim, para os consumidores que ali estão, né, nos assistindo, doutor, é importante, né? Chega lá, procura um advogado de sua confiança, explica primeiro o problema. Independentemente da área, né? É sempre importante procurar um advogado especialista de preferência. Problemas trabalhistas, procura advogado trabalhista. Problemas de consumo, Sim. previdenciário. Estou com um problema junto ao INSS, um advogado especialista em previdenciário. Porque, independente da profissão, a gente sabe que quando você é especialista, você domina a área, então você vai ser reconhecido, então as pessoas vão te buscar. Não que um outro colega não consiga fazer, a gente consegue. Né? Exatamente. Se eu meter a fazer um trabalhista, eu vou até conseguir, né? Mas vai ser mais moroso. Né? Eu vou ter dificuldade, pesquisa dali, pesquisa daqui. Então, é importante sempre buscar um advogado especialista, né? Sim. Exatamente. E fala pra gente a sua especialidade. Agora eu vou falar, né? Peguei carona aqui na doutora, agora vamos lá. Sim, eu vou citar aqui um exemplo, né? A doutora falou, né, sobre essa questão sentimental, né? Eu, como advogado trabalhista, como eu falei, né, tenho mais ou menos 10 anos de segmento, né, de serventia mesmo, exclusiva de seu trabalho. Claro que nós militamos em outras áreas, mas às vezes vai lá, assiste uma audiência, enfim, mas não é bem o meu ofício. Eu vou compartilhar aqui com vocês um exemplo. Na verdade, foi um caso concreto que eu tive no escritório. Sei que vocês são mais emotivas que eu, mas às vezes eu penso mais no cliente do que em mim. Recentemente, tem mais ou menos, vou dizer assim, recentemente, na pandemia, ela fez com que muitos de nós perdêssemos amigos, parentes, pessoas próximas, e calhou de um cliente lá do escritório, ele veio a óbito. Aí o processo seguiu, né?
esposa dele foi no escritório, eu peguei lá a certidão dela de dependente do INSS, já configurado, o INSS concedeu o benefício. É importante entender, né, que é um pressuposto para que você tenha ali um sucessor, pelo menos para fins de propriamente passar o direito, na verdade, assim, passar o direito do empregado que faleceu, que vira o decúgio, para aqueles sucessores. Aí tem esposa, filhos, enfim. Habilitei a esposa, como se fosse o espólio, beleza, né? Veio a audiência. Aí no dia da audiência, o juiz, doutor, o reclamante faleceu, tal, pô, minhas condolências. Falei, excelência, infelizmente. Aí comecei a conversar com a viúva, né? Porque você já não tem o primeiro pressuposto, que é o depoimento pessoal, que já fica numa situação um pouco delicada, né? Eu chamei ela no canto, conversei com ela, falei, fulana, olha, a situação é essa, a gente não tem depoimento dele, vamos tentar fazer um acordo? Ela, vamos. Porque ela também queria resolver, né, coitada? Eu cheguei lá, conversei com o advogado, falei, doutor, a situação aqui é delicada, vamos tentar resolver da melhor forma aí, a gente poder fazer com que ela tenha uma sensação legal da justiça. Sim. Que realmente, ainda que ele tenha, né, sucumbido, falecido, que ela conseguisse ali, né, receber ali alguma coisa relacionada ao valor efetivamente que era dele, que na verdade era uma questão atípica. Ou seja, ele foi demitido em vida, recebeu todos os direitos, depois ele procurou o escritório para receber uma diferença. Então, essas diferenças ela conseguiu receber. Aí eu peguei, conversei com o advogado, resolvemos. Aí quando chegou no final, eu fiz a mesma proeza que a minha colega, sem que ela falasse aqui. Quando ela falou, eu lembrei desse caso. Eu falei para ela assim, fulana, olha, me dá aqui o seu cartão da conta. Excelência, pode colocar na conta dela. O juiz, doutor, mas não vai botar na conta do advogado, do patrão? Falei, não, excelência, esse caso aqui é excepcional. Esses honorários aqui, Deus sabe o porquê, mas eu entendo que tem que passar para ela, porque ela vai ter ali um segmento, vai satisfazer ali ela como viúva, né, propriamente. Sim. Esperou tanto tempo. Então, assim, só para compartilhar aqui que por mais que sejamos, às vezes, fortes, firmes, como devemos ser ali diariamente na mesa de audiência, porque tem um respeito, mas a firmeza é uma proeza do advogado. Sim. Tem que ser firme. Mas, às vezes, quando vai para a parte, quando passamos isso para a parte humana, às vezes o sentimental não deveria mais falar mais alto. Então, gostaria só de compartilhar esse Exatamente. exemplo E aqui. corroborando com a sua fala, antes mesmo de você querer garantir os direitos dos outros, né, você tem que ser humano com você mesmo, né? De dentro para fora. Realmente você tem que ser uma pessoa que tem que ter empatia, tem que ter consideração, tem que se colocar no lugar do outro, né? Princípios, né? Que é o que se espera que as famílias passem, né, para os seus filhos, para que cresçam cidadãos de bens. E em situações como essa, ver realmente, não precisa ninguém falar, você basta sentir, essa pessoa realmente precisa mais que eu nesse momento. E por que não, de vez em quando, né, eu doar, por assim dizer, o meu honorário? Né? E isso faz parte da humanidade da gente, né? Isso faz com que a gente se torne pessoas melhores, mais fortes, pessoas mais gratas, pessoas mais, por assim dizer, como que eu posso dizer, benévolas e também profissionais melhores, porque a recompensa chega, não tem jeito. O que você planta, você colhe. Essa é a realidade. Então, isso só fortalece a nossa advocacia, né? Verdade. Lembra que ela falou lá no início? Às vezes, os honorários, por mais que ele possa importar, não é tudo. Então, acho que, às vezes, o ato humano prevalece sobre essas questões financeiras, pecuniárias, enfim. É basicamente isso. É a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente Exatamente. planta. Verdade. E eu me sinto muito honrada em estar num programa, numa mesa, com pessoas que compartilham desse mesmo princípio. Eu vivo muito isso. Eu também faço muitas coisas no off, vamos dizer assim. Existe todo hoje um posicionamento, aquilo que a gente demonstra, mas o que importa é aquilo que a gente não fala. E eu vivo muito isso também. Eu sou muito humana. O meu trabalho, ele precisa ser um trabalho realmente humano, que você estabelece conexão real com as pessoas. E eu transbordo isso. E muitas pessoas chegam até mim com o desejo de evoluir, de crescer, de destravar. Mas, às vezes, não possuem os recursos naquele momento para dar esse passo. Mas o que a gente pode fazer? A gente faz aquilo que está ao nosso alcance. E assim a gente transforma muitas vidas, muitas realidades, muitos negócios. E eu fiquei impressionada com o que vocês trouxeram, com esses exemplos, com esses cases,
porque tem uns pontos em comuns que vão além desse ato de abrir mão em prol do outro. Também tem um momento, né, muito decisivo na vida de todos nós. Eu comentei com vocês da minha irmã. A minha irmã era advogada e ela faleceu na pandemia. Puxa. Pois é. E tudo isso foi um divisor de águas. Na minha vida, eu me senti um pouco perdida, porque eu estava acostumada a ter uma advogada na família. Eu sempre falava assim, eu tenho uma advogada. E, de uma hora para outra, deixei de ter não só a advogada, mas a minha irmã. E eu me peguei num momento onde eu precisei buscar esses recursos para fazer valer algumas coisas, desde processo de inventário, desde outras ações. A minha mãe também faleceu de Covid e foi negligenciada, então também entramos com uma ação e foi uma advogada, amiga da minha irmã, que ajuizou tudo isso. Recentemente que a gente teve o ganho da causa. E isso demonstra a importância que os advogados têm nas realidades das famílias. Vocês mudam as de vocês, as dos seus alunos, mas, sobretudo, dos seus clientes, por meio do trabalho, por meio também dessa humanidade que vocês exercem a partir dessas ações. Eu compartilhei aqui um desafio, pessoal, e vocês trouxeram desafios que antecederam a escolha profissional, vamos assim dizer. Mas eu tenho certeza que outros desafios aconteceram durante a trajetória. Eu queria saber de vocês agora, qual foi o maior desafio que vocês já passaram durante essa trajetória profissional? Começando com você, Rafael. Para mim, até o momento, provavelmente virão muitos e muitos desafios ainda. Faz parte, não só da profissão, como da nossa vida. Mas, a princípio, o maior desafio foi no início da advocacia, porque eu peguei a minha carteira e logo 2 meses após veio a pandemia. Né? Então, já é desafiador iniciar na advocacia. Imagine durante uma pandemia. Então, foi aquele desespero. Como que eu vou fazer meu nome, né? Fazer minha cartela de clientes? Aí muitas dúvidas brotam na mente, aquela insegurança normal de início, mais pandemia. Então, a questão do escritório virtual, ele estava começando de uma forma bem tímida, né? E colegas que tinham escritório físico acabaram, por uma força maior, tendo que migrar por virtual. Como diversas empresas, de pequeno, médio, grande porte, tiveram que se adequar devido à pandemia e acharam um jeito, um modelo de continuar, porque tem que continuar, né? Então, mas eu já tinha começado por quê? Primeiro, porque pandemia. Segundo, porque não tinham condições financeiras de abrir um escritório, um espaço físico, manter um espaço, né? Em regra, a maioria depois de um prazo, né? Depois de alguns anos é que consegue montar um espaço, porque tem os seus custos. Então, primeiro você tem que conseguir, né, ter aquele fluxo de caixa para manter minimamente aquele espaço e também se manter. Então, o virtual veio por causa da pandemia, veio porque não tinha condições, e eu fiquei durante 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Passou um pouquinho a pandemia, ainda continuei, foi quando eu consegui migrar para o espaço físico e fiquei durante 2 anos no espaço físico e veio novamente a questão do virtual muito forte. Já estava disseminando, muitos colegas estavam abrindo mão, não porque tinha que abrir mão, mas porque era mais rentável para eles, dependendo do seu modelo de advocacia. O meu modelo, tem modelos que não, igual conversando com o Dr. Rodrigo esses dias, Rafaela, para mim não dá, porque o meu nicho dentro do direito do trabalho, eu preciso encontrar as pessoas presencialmente. Depois ele vai falar melhor do nicho dele. Eu preciso estar conversando com essas pessoas. E está tudo bem. Mas o meu modelo de advocacia permitiu isso. Sim. Porque é o bancário que é predominante no meu escritório. É um nicho na área do direito do consumidor. Na maioria das vezes, nem tem audiência. E os atendimentos e as consultorias estavam de forma predominante sendo virtuais. Reuniões Sim. virtuais, documentos digitais. Eu trabalho em todo o Brasil. Então, as audiências virtuais. Então, comecei a pensar, na verdade, como empreendedora. Porque eu não sou só advogada, não podemos ser só advogados. Isso. Nós também estudamos marketing, vendas, gestão de pessoas, gestão financeira, enfim, para que você possa gerir. Porque, na teoria, não podemos dizer que somos empresários, não pode, não somos empresários perante a OAB. Mas o escritório é uma empresa. Né? Então, a gente estuda de tudo. Então, foi quando eu falei, peraí, eu não estou pensando como empreendedora. Se 98% das demandas, dos atendimentos, dos trabalhos que chegam são virtuais, por que eu estou insistindo em manter um espaço físico? Estou mantendo o quê? Para mostrar para as pessoas que eu tenho um espaço físico? Porque eu estou com vergonha de fechar o escritório com medo do que vão pensar? Não, peraí, eu coloquei diversas perguntas que, mesmo de forma inconsciente, você acaba pensando sim.
Sim. Então, eu coloquei tudo no papel e comecei a analisar. Falei, tem umas delas realmente era isso. Foi quando eu falei, não. Aí, conversando com meu esposo, que inclusive sempre esteve ao meu lado, foi quem me impulsionou a fazer direito, acreditou em mim, falou, não, você, do jeito que você briga, do jeito que você defende, você tem que ser advogada. E ele acertou em cheio, né? Enfim. E então, ele, Rafaela, se você está sentindo que é isso, é o seu momento, é o seu tipo de modelo, vamos lá. Então, eu fechei o escritório físico e hoje em dia eu me mantenho só no virtual. Quando há necessidade, eu atendo de forma presencial, mas é muito raro. Né? Os clientes já entenderam que o virtual realmente, liberdade geográfica, tanto para mim quanto para eles. Tem clientes que não podem conversar comigo dia de semana, não podem horário comercial. Então, a gente agenda ali depois das 19, depois das 20 horas, sábado, domingo, eu estou atendendo. Cliente de outro estado. Mãe, por exemplo, doutora, dia de semana é trabalho secular, é trabalho da casa, é marido, é filho, não dá. Pode ser um sábado à tarde, pode ser um domingo à noite? Pode. E tudo bem. Eu vou ver a minha rotina e vou me adaptar. O objetivo do digital que eu venho disseminando em palestras, inclusive meus mentorados, é o quê? Você flexibilizar a sua rotina para receber esses clientes. Esse é o objetivo do virtual. Eu amo a liberdade geográfica que eu tenho hoje. Isso é ótimo. Não é? Você leva seu notebook, seu celular, eu vou para o sítio, eu estou na praia, hoje eu vou trabalhar do gatil. Tem dia que eu quero ficar o dia todo perto dos gatos. Eu boto ali, sento na mesa perto da piscina, o gatinho fica na parte da piscina e fico só ali. Hoje eu quero trabalhar perto dos cachorros, eles já ficam soltos. Então, eu fico ali, vou trabalhar da minha sala. Então, essa liberdade sem perder eficiência. Trabalho de qualidade, com eficiência, mas com liberdade. E você se posicionando, mostrando a sua rotina, os clientes, os colegas, eles veem, poxa, a Rafaela continua, a Rafaela segue. Né? Eu acabei falando bem mais do que, um pouquinho além do que você perguntou, mas por quê? Porque tem ligação com isso. Total. Porque, para mim, foi muita dificuldade abrir mão, primeiro da pandemia e depois abrir mão do escritório físico. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou continuar a passar credibilidade para os outros? Por mais que eu já soubesse que tinha diversos colegas que já estavam no virtual, mas não era a minha realidade ainda, então bate insegurança. Sim. É um novo modelo. Então, eu pensei, será que eu vou conseguir? Aí fui indo de forma tímida, mas mostrando que não, eu não tenho mais espaço físico, mas eu estou aqui, hein? Continuo com toda a eficiência, com toda a qualidade, advogando do meu escritório, da minha casa, continuo indo a eventos, continuo trabalhando em todo o Brasil, só que agora dedicando 100% ao virtual. Então, para mim, foram essas dificuldades. No caso, o início, que foi com a pandemia, e migrar do escritório físico para o escritório virtual. E aí, primeiramente, agradecendo a Deus, que nada acontece sem a permissão dele, com a permissão dele, né, que nós não somos nada, mas com a permissão dele, com o apoio do meu esposo, com a credibilidade dos meus clientes, eu tenho conseguido aí passos pequenos, mas firmes, conquistar aí o meu espaço. Uma aula de como transformar desafios em oportunidade, doutora Rafaela. E você, doutor Rodrigo, conta pra gente seu desafio. Olha, depois dessa aula aqui, eu vou me inscrever para ser mentorado da doutora Rafaela. Eu nem sou advogada, já comprei a mentoria dela. Aí, ó, que Eu tô maravilha. assim, eu quero aprender. Essa pergunta acho que eu posso dividir em duas. Vou ser bem breve, em dois momentos. Claro. O primeiro foi quando eu estava, salvo engano, no 6º período da faculdade. Aí eu conversando com um amigo, né? Porque chega no 6º período, você já está correndo atrás de estágio, porque se você terminar a grade acadêmica e não fizer o estágio, que é obrigatório, você não consegue terminar. Aí eu conversando com um amigo, grupo de WhatsApp, né? Ele era paraense. Um belo dia ele veio no Rio, a gente marcou, começamos a conversar, ele falou para mim assim, irmão, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, vou abrir até aspas. Ele falou assim, ó, lembra como se fosse hoje. Se tu queres o direito, vai na tua empresa, pede demissão e busca o direito. Fecha aspas. Eu parei, comecei a pensar, eu respondi assim, eu falei, cara, mas eu, tenho que sustentar a casa, tenho que trabalhar, não tem como eu fazer isso. Eu falei assim, é fácil para você falar para mim, mas coloca no meu lugar. Aí ele falou assim, só tem uma coisa para te responder, busque o direito. Aí passou, né, mais ou menos uns 6 meses, quando chegou em abril do ano seguinte, o que eu fiz? Buscou o direito. Busquei o direito. Fui na empresa, pedi as contas, mas eu já estava estagiando no escritório, estava recebendo ali uma ajuda de custo, que era um pouco próximo do que eu ganhava na empresa. Eu falei assim, se eu baixar meu custo, eu consigo viver apertado, mas consigo viver do direito. Aí foi o que eu fiz. Não me arrependo até hoje. E já no segundo momento, aí já foi uma escolha pessoal. Eu
terminei a faculdade, peguei minha carteira da UAB, com mais ou menos 6 meses de estrada, eu saí do escritório que me acolheu lá no início, saí bem, conversei lá direitinho, saí bem, e montei meu escritório próprio. Graças a Deus estou até hoje. Que máximo. Julho de 2019, graças a Deus até hoje, só assim, caminhando, Papai do Céu abençoando. De passo em passo a gente vai, né? Exatamente. Sim, sim. Que construção incrível de cada um. Foi muito bacana entender até aqui como tudo se desenvolveu. E eu quero saber já do que vem por aí. Antes, eu quero deixar um recado, compartilhar com você que está em casa, que o Empodera Talk ele existe porque ele tem apoiadores. E quem está apoiando essa temporada é a Essencial Benefícios. O que é essencial para você? Essencial é cuidar do seu bem. Se você tem um veículo e busca proteção contra roubo, furto, colisão e precisa de assistência 24 horas, a Essencial é a empresa de proteção veicular indicada para proteger você e o seu bem. Eu sou Essencial e recomendo. Doutores, que bate-papo incrível. Eu ficaria horas conversando com vocês, mas a gente está caminhando para o final. Aí aquela hora que vocês falam assim, passou tão rápido. Quando é bom, passa rápido. E se deixar, eu vou ficar aqui assim, olhando e aprendendo, e admirando, e sentindo. Está sendo realmente incrível conhecer vocês. A Rafaela mais, tive a oportunidade de conhecer a Rafaela e ver o que vocês geram de transformação, geram de impacto. E eu quero saber dos próximos passos. Vocês têm algo incrível que vocês desenvolvem juntos? Tem coisas incríveis que já desenvolvem individualmente e outras coisas que eu sei que vocês irão desenvolver porque vocês são muito potentes. O que vem pela frente? Doutora Rafaela. Começando primeiro sobre o projeto pessoal, né? No momento, o que eu tenho ofertado para colegas advogados? O foco é os iniciantes, mas os mais experientes que querem sempre estar ali se adequando a novas legislações, seja ali normas de ética, de marketing, que a gente sempre está em evolução. Então, eu sou maduro, mas eu posso também participar de projetos para iniciantes. Por que não? Sim. Faz parte, a gente tem que estar em movimento, né? Tem que estar ali se adequando ao novo, porque senão você fica retrógrado. Então, no momento, o que eu ofereço? Um modelo de mentoria, que é um modelo individual, para impulsionar esses advogados a encarar geralmente o maior medo, que é as redes sociais. Se mostrar, fazer um vídeo, fazer um post, participar de um podcast, enfim, mostrar para o mundo o que ele faz, como ele consegue solucionar aquela dor. Tem que estar nas redes sociais, em especial o advogado consumerista que atua para a pessoa física, né? Que em especial são algumas redes sociais específicas para isso. Então, você precisa estar ali mostrando a dor e a solução. Então, eu ajudo esses advogados a impulsionarem esse lado para se mostrarem mais nas redes, como se portar em audiências, né? Como está fechando contratos, como se portar ali no primeiro atendimento, né? Como angariar aquele cliente que chega pela rede social e você tem que levar para um WhatsApp do escritório. Sim. Enfim, esse primeiro contato, né, porque são diversos, é dividido em setores, a parte comercial, enfim. Então, trabalho tudo isso na mentoria individual. Né? E também a consultoria em caso concreto, né, para advogados que às vezes estão passando por problemas que como que eu vou fazer esse processo? Ou o processo já teve um andamento. E agora, chega numa fase, que são diversas fases, que às vezes eu não sabe como fazer talvez ali uma impugnação, um recurso, ter uma sustentação, enfim. Eu presto essa consultoria em casos concretos. A gente teria um primeiro contato de forma em vídeo, né, através de uma reunião virtual. Depois a gente marca outros encontros, onde eu entendo toda a situação e passo um parecer daquele caso. E também vou dar spoiler, ó. Vai, me conta, gente, sou curiosa. Tudo prontinho, tudo organizado, mas na próxima semana eu vou estar lançando o meu kit de documentos jurídicos. Olha. Que serão peças iniciais e também diversos outros documentos com foco em ajudar advogados a ganharem tempo nos seus escritórios, com peças validadas, ou seja, construídas pela minha equipe, mas validadas por mim, de casos concretos reais. Nada inventado. Foram situações em que os processos tiveram sentenças favoráveis. Então, esses modelos estarão disponíveis em breve. Vou estar lançando na próxima semana. Então, assim, é um conteúdo preparado com muito carinho, pode ter certeza que com muita responsabilidade, porque nada como você que advoga ali no dia a dia
para saber que como é importante você ter à mão modelos bem trabalhados, atuais, para que você possa assegurar o direito do seu cliente. Então, se eu tenho essa qualidade no meu escritório, se eu prezo por isso, eu também vou passar isso para os meus colegas. Então, realmente, são esses produtos que hoje eu tenho individual e em parceria, né, com o Dr. Rodrigo e com a doutora Amanda. Né, nós estamos já aí nos preparos para a terceira edição da imersão Primeiros Passos na Advocacia. O Rodrigo pode até falar um pouquinho mais, né, Rodrigo? E a gente não imaginava que já ia chegar na terceira edição, né, Rodrigo? Quando começou de forma tímida. Fala mais um pouquinho aí, Rodrigo. Na verdade, é um projeto, né, tal como a doutora Rafaela mencionou, que assim, veio a primeira, veio a segunda edição, a segunda melhor que a primeira, a terceira estamos preparando, está no forno, melhor dizendo. É um projeto inclusivo também, que visa não só, né, é importante deixar claro que, às vezes, quando a gente fala em primeiros passos, não é só para aquele jovem advogado, é para o bacharel, para o advogado que quer contribuir, porque nós aqui também aprendemos muito com esses encontros. Então, assim, é um encontro como esse, que a gente se encontra para falar assim de modo simples, objetivo, das nossas vivências, que eu acho que penso, na verdade, que todos nós aprendemos, às vezes, uns com os outros e com os exemplos também dos outros. Você trouxe um exemplo aqui de início, que eu aprendi muito. Você falou da sua história, falou da história da sua irmã. Às vezes nós queremos uma coisa que não é para mim. Eu me identifiquei com outra. Isso é importante a gente entender. Que a imersão é para isso também. As pessoas que às vezes têm dúvida, pô, será que eu vou? Não tenha dúvida, vem que vocês vão se dar bem. Aqui o nosso encontro é esse, é aberto, né, doutora? A imersão, ela está sendo assim, um divisor de água para muitas pessoas. Sim, as pessoas pedem muito online, né? Será? Essa aí, Será? ó. Terceira edição, uma das novidades, quem sabe, né? Vamos deixar aqui aquela É porque a gente que atua em outros estados, né? Os colegas têm pedido para nós, né? Verdade. Poxa, se fosse virtual, eu poderia participar daqui, porque para ir para o Rio fica difícil, enfim. Então, a gente está preparando também essa parte aí com carinho. Tá aí um sinal. Para Não que quem sabe, ignorem. né? Possa chegar até eles também. E, doutor Rodrigo, o que vem mais, além dos primeiros passos que vocês compartilham de você? Conta pra gente. Olha, de mim, assim, tal como minha colega, né? Eu também sou mentor, dou mentoria individualizada, dou mentoria em grupo. Gosto muito de ajudar, de auxiliar. Recebo muitas mensagens calorosas dos mentorados, como a minha colega também recebe. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Falando um pouquinho da mentoria, né? O que é importante também, né, doutora? Os nossos colegas, os estudantes que estão querendo ali direcionar, entender. A nossa mentoria ela pode ser específica ou como se fosse um mini curso. O que seria um mini curso? Você explicar qual a importância do atendimento, como elaborar uma boa petição inicial. Como a doutora falou aqui, a questão da impugnação, isso é de suma importância em qualquer ramo do direito, seja o criminal, seja o civil, o trabalhista. Se você não souber como impugnar, você perde o seu processo. E nas mentorias, claro que nós temos assim um carinho específico por esse tópico, que isso é importante para que todos entendam aqui, seja o mais antigo, o mais novo, aqui todos nós aprendemos. Então é importante deixar isso claro. Como ela citou aqui questão de audiência, isso é importantíssimo, porque para quem está querendo seguir determinadas áreas, é importante às vezes você entender, você falou aqui no início do comportamento, como isso é importante. Vamos imaginar que fosse aqui uma audiência. Eu já consegui fazer a leitura da sua pessoa, tranquila. Então, sei que nós teríamos uma audiência mais tranquila. Já que a doutora Rafaela, já seria mais ou menos um critério um pouco híbrido, porque a hora ela está um pouco mais sentimental, aí hoje vai ser mais complicado. A hora ela já está acima. Então, assim, tem essa questão que o advogado tem que entender isso. Sim. E passar isso para os nossos alunos, para os nossos mentorados, é muito importante. Então, assim, tem as mentorias, tem os cursos também que eu... desculpa. Tem o curso de peças que eu também dou. O curso de peças ele é basicamente uma mentoria, só que mais extensa. Por que a gente fala assim, mais extensa? Que você pega realmente na mão do aluno, e enquanto ele não consegue direcionar o positivo, a gente não tem como seguir. Sim. Então, assim, isso é um cuidado que nós temos, né, doutora? Não só com os mentorados, como com os alunos dos cursos que nós damos. E essas questões das peças que ela falou é importantíssimo. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não vou comprar peça de outro profissional. Gente, tem muita gente aí
com todo respeito, indo lá na rede social, indo lá naqueles sitezinhos, tem alguns aplicativos lá criando peça, e hoje nós estamos vendo aí no meio do judiciário vários colegas nossos tomando aí representação e sendo processados porque estão copiando e colando de determinados programas, entre aspas, que no primeiro momento não está sendo muito bem visto. Não vou aqui criticar, cada um sabe do seu. Mas quando a doutora oferta esse produto, claro que é importante, porque você tem uma ideia inicial reproduzida por quem? Pelo mentor, pelo professor, por uma pessoa que tem o domínio daquilo ali. Então, assim, tem esse viés, né? E caminhando já para o final da minha fala, tem um grupo também que eu participo, eu sou um dos fundadores do grupo, que chama-se O Encontro Quinzenal é um, e tem um grupo outro de WhatsApp que só tem advogados trabalhistas, mas espalhado pelo Brasil todo. Bacana. Então, assim, qual é a nossa ideia, né? Eu sou o fundador, com outros 2 colegas que me ajudam, que me auxiliam na administração, e a nossa ideia é fazer da mesma forma que o Encontro Quinzenal, que as pessoas entrem nesse grupo gratuitamente, ninguém paga nada, tem suas regras, como qualquer outro segmento, né? Nós temos que entender as regras. Claro que as regras se aplicam não só para os participantes, como para mim. Eu, como administrador, tenho que ser o exemplo como todos os outros. Então, a regra serve para todo mundo. Então, algumas coisas não podem colocar, porque senão vira bagunça. E por ser um projeto sério, jurídico, então, assim, a nossa ideia é essa, a gente compartilha ali conhecimento, de repente pega ali um caso concreto, coloca lá, pô, galera, eu estou com uma dúvida aqui. Aí eu leio, pô, eu faria assim. Aí outro, pô, eu faria assim. Aí aquela pessoa, né, ela, pô, peguei um norte aqui e consegue desenvolver. Trago isso para quê? Para essas peças que a doutora vende. Por quê? Você pega uma ideia construída, às vezes num caso concreto, você monta uma petição que vai te ajudar lá na frente. Então é importante as pessoas saberem. Quem quiser participar do encontro quinzenal, quem quiser participar do grupo, meu contato fica aí disponível. Podem me seguir lá, não tem problema nenhum, é tudo gratuito, não paga para participar. É basicamente isso. Como professor, como mentor, né, eu falo muito para os meus alunos o seguinte: eu aprendo mais com eles, acredito, do que eles. Na verdade, eles me pagam para eu aprender. É uma troca maravilhosa, né? Exatamente. Assim como a nossa está sendo aqui. E a gente realmente agora está acabando. Então, quero agradecer a vocês pela participação, pela presença, pela entrega. E deixar um minutinho para cada um, para essas palavras finais, olhando para a câmera, olhando para mim, da forma que vocês quiserem. Doutora? Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. Né? Realmente está sendo muito poderoso estar aqui, porque esse podcast, pelo que eu venho acompanhando, né, você vem trazendo empreendedores realmente, né, que têm uma trajetória de força, de resiliência, pessoas que estão buscando ali, mesmo com pequenos passos, evoluírem enquanto pessoas, enquanto empreendedores. A gente vem acompanhando também esse feeling, né? E por isso que eu me permiti estar aqui hoje. Aceitar esse convite, estar aqui com vocês, porque você tem que ter essa troca, você tem que estar perto de pessoas que também querem crescer. Pessoas que também querem fazer diferença, que realmente traz um trabalho bonito acima de qualquer valor, de qualquer, enfim, quantia monetária, por assim dizer. Então, o Empodera Talk, não é isso? Ele faz realmente a diferença. Então, está sendo maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E o que eu tenho a dizer é que você, advogado, né, você que está finalizando aí a faculdade de Direito, que realmente quer, né, atuar, né, nesse nicho, né, nessa área de direito do consumidor, saiba que você pode transformar vidas através da área do consumo. Aprendizado constante e, antes de mais nada, ter humanidade, empatia e se colocar no lugar do outro. Obrigada, doutora, pela participação, pelas palavras, pela sua presença. Certamente aqui era o lugar para você vir e para as pessoas em casa te ouvirem. Obrigada. Doutor Rodrigo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a minha família, minha esposa, minha parceira de todas as horas, está sempre comigo, agradecer aqui minha colega, minha amiga, a doutora Rafaela, nossos projetos, né, estão seguindo, e agradecer também ao Empodera Talk, parabenizar também pelo projeto, realmente é um divisor de água na vida de muitas pessoas, poder estar aqui e apresentar o seu trabalho, que, de certo modo, acredito que dentro dessa cadeia, né,
todos nós aprendemos, todos nós temos a oportunidade de nos mostrar para aqueles que estão ali querendo, né, um espelho. Então fica aqui o meu agradecimento a você. Obrigada. E para vocês que realmente, né, são jovens advogados, são estudantes, são consumidores, são trabalhadores, fica aqui a nossa gratidão, nosso respeito, nosso carinho máximo, né, doutora? Por tê-los aqui como, não só como clientes, como amigos, que também é importante para as pessoas entenderem que seja o aluno, seja o cliente, ele vira um amigo. 99% deles viram amigos. Então, nós aqui estamos por eles. Então, assim, fica aqui minhas sinceras palavras em gratidão e, mais uma vez, muito obrigado pelo presente de poder estar aqui. Eu que agradeço pelo presente, pelas palavras, por tudo que vocês trouxeram aqui. Foi um episódio incrível. E eu tenho certeza que você que assistiu esse episódio também achou isso. Você concorda? Então coloca nos comentários. Gostou? Qual foi o insight? O que te chamou a atenção? O que te inspirou? Comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Curte. E se não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Para que o Empodera Talk ele permaneça, continue e alcance mais e mais vidas e pessoas. Obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.